Lucas, capítulo 5, versículo 3 e 4. Texto básico dele, que fala sobre uma história de pesca. E nós vamos estar aqui dentro, pode dar para colocar aqui, né? A página 6. Texto básico, lá, Lucas, capítulo 5, versículo 3 e 4. Entrou Jesus, ou entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Então esse barco tinha um dono. Quem era esse dono? Era Simão, ou Simão Pedro. E pediu que o afastasse um pouco da praia, porque esse barco, sendo de Simão, estava na praia. Então quando Jesus agora pediu o barco para Simão, ele pediu o barco e falou para Simão: vamos afastar um pouco da praia, porque aqui nós estamos raso demais. Praia é lugar raso, você consegue ficar de pé com a água mais ou menos até aqui no seu pescoço. Tem gente que é corajoso, se atreve um pouquinho mais adiante, mas a maioria vai até onde o pé alcança. Eu mesmo sou outro, até onde meu pé alcança, porque eu não sei nadar, né? Então eu vou até onde meu pé alcança. E pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: olha só o que Jesus disse a Simão agora: vá para onde as águas são mais profundas. Você está no lugar raso, Simão, e aqui no lugar raso você vai conseguir até pegar alguma coisa, mas eu quero te abençoar muito mais. Eu quero te encher você de bênção. Eu quero te encher a sua vida de fartura. Mas é preciso você ir para o lugar mais profundo. Isso que Jesus falou para Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Isso Deus falou para quem? Para Simão. Jesus falou para Simão Pedro, para uma pessoa. Mas agora ele fala também para todos: lancem as redes para a pesca. Ou seja, tem trabalho que é para um só fazer, mas tem trabalho que é para toda a igreja fazer, para toda a igreja receber de Deus aquilo que está já sendo derramado do céu, na minha vida e na sua vida, na nossa vida. Tem coisas que a igreja inteira tem que buscar, tem coisa que a igreja inteira tem que pedir, mas tem coisa que é para um só pedir, tem coisa que é em momento particular entre você e Deus, tem coisa que é para toda a igreja. Aleluia. Então Jesus disse para Pedro uma coisa, e os que estavam junto com ele outra coisa: Pedro, afasta o seu barco e vai para um lugar mais profundo. E para os outros discípulos que estavam junto: agora vocês pegam a rede e jogam no mar. Na introdução, a superfície não é lugar para que seja, ou quem deseja experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais. O anseio de Deus é que seus filhos se aprofundem na graça e no conhecimento dele. Viver na profundidade é alcançar mais de Deus. Ou seja, quando eu vou mais profundo em oração, quando eu vou mais profundo na presença do Senhor, clamando, orando, pedindo, buscando, lendo a palavra de Deus, jejuando, isso eu estou mostrando para Deus e para os céus que eu estou com um coração contrito e desejoso de chegar-se a perto dele, das profundidades dele, para que agora ele possa me encher de quê? Da unção do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, eu ir no profundo com Deus, ou seja, se aproximando mais de Deus na profundidade. O desejo dele é o quê? Primeira coisa, é me encher da unção do Espírito Santo dele. E ele me enchendo com a unção do Espírito Santo dele agora, o que vai acontecer comigo, pastor? O que vai acontecer com você, irmão? O que vai acontecer com você, irmã? Você vai ser usada por ele agora, para anunciar a sua palavra, para pregar a sua palavra, para colocar a mão sobre os doentes e orar e eles ser curados. Então, quanto mais profundo eu vou na presença de Deus, mais graça, mais unção de Deus eu recebo, mais profundidade de Deus. Ele vai me enchendo no profundo dele a minha vida, ele vai me encher da profundidade dele a sua vida. Aleluia. Quem quer que seja cheio de Deus? Quem quer que seja cheio do Espírito Santo, cheio de dom, cheio de unção, cheio de graça? Então entra no profundo com Deus, entra na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Oh, glória a Deus. A palavra de Jesus é uma ordem. Ele deu uma ordem para Simão. E quando obedecemos, nós colhemos os bons frutos. Em primeiro lugar, precisamos entender que há diferença entre convite e ordem. Convite é uma coisa e ordem é outra coisa, é diferente. Então Jesus deu o quê? Uma ordem e depois fez um convite. Convite você pode aceitar ou não, é uma escolha sua. Por exemplo, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida a ir até Ele, quando Ele fala assim: vinde até mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite. Ele está fazendo um convite. E o convite, às vezes a gente aceita o convite, e às vezes a gente não aceita o convite. Não é? Às vezes a gente convida alguém para alguma festa na nossa casa, aquela pessoa às vezes aceita o convite e ou pode não aceitar o convite. Não é assim? Assim Jesus fez: ó, vinde após mim. Está convidando. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. É o texto lá no capítulo 11, 28, tá bom? E aliviar os vossos fardos, e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Ó, tem gente, ou tem pessoas, né, que de bom grado aceitam o convite e passa a viver com os benefícios da graça divina e pode descansar em Deus, enquanto outros preferem continuar carregando seus fardos e medos e traumas. Contudo, é simplesmente um convite. Quem aceita o convite para lançar sobre ele seus fardos é aliviado. E aquele que não aceita o convite vai carregar ou vai continuar carregando os seus fardos, seus problemas, suas dificuldades sozinho ou sozinho, não é? A diferença é que existem palavras que são ordens expressas de Jesus. No texto que lemos no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, é uma dessas ordens que Jesus deu a Pedro: vá para as águas profundas. Ou seja, ele não fez um convite nessa palavra aí. Ele falou: vá. Ele deu ordem: vá para as águas profundas. Por que ele não fez o convite? Porque ele não estava ainda nas águas profundas também, junto com os discípulos. Ele estava junto com os discípulos nas águas rasas, né? Por isso ele falou: agora pegue o seu barco e vá para as águas profundas. Se quisermos uma vida abundante, foi o que eu acabei de dizer aqui, igreja. Quem não quer uma vida abundante? Todos nós queremos uma vida abundante, não é? Com dinheiro sobrando, com fartura na dispensa, né? Com gasolina no carro, com dinheiro para pagar a luz e a água, assim, por diante. Quer ter uma vida abundante. Nós precisamos entender que a chave é a obediência à ordem do mestre. Obedecer à ordem do mestre. Pedro poderia relutar e obedecer, afinal quem entendia de arte de pescar era ele não o filho do carpinteiro de Nazaré. Isso aqui eu marquei aqui, fiz uma circunferência, eu não aceitei muito isso daí, viu, irmãos? Não sei se você concorda comigo. Olha só o que diz aqui o livro. Quem entendia da arte de pescar era ele. Quem? Pedro. E não o filho do carpinteiro de Nazaré. Você acha que Jesus não entendia da arte de pescar? Se ele é o professor da sabedoria, se ele sabia até onde tinha um peixinho com uma moeda engasgada, você acha que ele não sabia aonde tinha 153 grandes peixes para que eles fossem lá, lançassem a rede e arrancassem das profundidades do mar? Sabia? Então tem gente que tem que ler, e às vezes também não pode concordar muito com você, não. Bom, eu penso sim, agora você pensa do seu jeito. Além disso, o cansaço, a frustração de uma noite toda sem sucesso poderia bloquear uma resposta negativa naquela hora da manhã. Entretanto, o coração de Simão Pedro se moveu em obediência. Quando fazemos isso, nós aprendemos alguma coisa. O que eu aprendemos? O que nós aprendemos? Nós aqui aprendemos que ao obedecer, mesmo ignorando as nossas razões, nós podemos colher frutos
abundantes dessa decisão. Qual é a decisão? De obedecer. Quando eu obedeço algo que Deus coloca no meu coração para fazer, e eu tenho certeza que é Ele que colocou aquilo no meu coração para fazer, aí eu vou obter aquilo, as bênçãos que deseja, da decisão que eu tomei de obedecer aquilo que Ele falou para mim fazer. Né? Amém? Vamos lá, continuar. Contudo, são nas profundezas que encontramos. O que nós encontramos nas profundezas? O livrinho está dizendo aqui, ó, nós encontramos tesouros ocultos e descobrimos forças que nos fazem transpor o medo e nos elevar a níveis que ainda não havíamos conquistado. Vou contar aqui uma historinha para você. Acho que eu já contei aqui uma vez, mas não tinha todos vocês que estavam aqui. Eu fui participar de uma ida da montanha, um tempo atrás, como legendários. Aqui na cidade ainda não tem legendários. Ainda não tem, mas eu creio que vai ter. Eu sou capitão do legendário. E aí nós fomos nessa montanha. E andamos a montanha, subimos a montanha, descemos a montanha, 3 dias na montanha. E chegou num determinado lugar, para mim que não sei nadar, eu tive que enfrentar um medo muito grande da minha vida. Porque tinha que pular dentro do poço de mais ou menos 90 metros de profundidade. Você imagina para quem não sabe nadar. E o medo? Mas ali tinha bombeiro, tinha médico, tinha tudo ali, né? Tinha salva-vidas lá embaixo. Mas na hora de pular, irmãos, eu tentei 6 vezes. Eu ia lá atrás, pegava a distância e ia correndo, todo dia para pular e brincar. O medo faz a gente parar, né? O medo faz a gente deixar de conquistar aquilo que está no profundo. Está entendendo o que Deus está falando para você? Não tenha medo de mergulhar no profundo de Deus. Tenha medo sim de mergulhar no profundo do rio, se você não saber nadar, se tiver uma salva-vida lá. Mas nas profundezas do Espírito Santo, não tenha medo de mergulhar. Tenha coragem, tenha ousadia. Que você fazendo isso, você vai trazer de lá coisas que no seu coração ainda não tem, que nem no seu pensamento está, e nem nos seus olhos ainda viu, né? Entenda que na profundidade é possível crescer, que na adversidade é possível avançar. Olha só, vou de novo aqui. Na profundidade é possível crescer, e que na adversidade é possível avançar. Como é que eu vou crescer na profundidade? Você imagina aí no seu coração como que você vai crescer na profundidade do Espírito Santo? Você vai crescer em força, você vai crescer em coragem, você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em graça, você vai crescer em entendimento da palavra, você vai crescer na presença de Deus na sua vida, você vai crescer na unção do Espírito Santo na sua vida, quando você se dispõe a mergulhar no profundo de Deus. Amém? Buscar o conhecimento deixa a gente com a maior perspectiva de realidade e renunciar às nossas lamúrias. Eu escrevi aqui. Às vezes a gente deixa de mergulhar no profundo e começamos a reclamar do que está acontecendo, que são as nossas lamúrias. Por que reclamar? Porque a gente vê um irmão ou uma irmã crescendo espiritualmente, Deus usando ele, Deus falando com ele, Deus usando ele para falar com a gente, dando dom de profecia, dando dom de revelação, dom de visão, dom de língua estranha, dom de interpretação de língua estranha, dom de impor as mãos sobre os enfermos e ele ser curado, dom de maravilha, chegar um aleijado na igreja e falar, levantem em nome de Jesus, ele levantar, e a gente, por que essa pessoa consegue isso? Por que essa pessoa tem coragem de chegar numa pessoa endemoniada, colocar as mãos dela e expulsar o demônio em nome de Jesus? Porque ele está entrando no profundo de Deus para receber de Deus essa graça, para receber de Deus essa unção, para receber de Deus este poder. Jesus falou, eu vos dou o poder, mas ele dá poder sim, mas para ele dar poder para mim, para você, igreja, é preciso nós aprofundar e ajoelhar nos pés do Senhor. Pedir. Né? Ir na profundidade. Glória a Deus por isso, né? Olha,
Pedro e seus companheiros gastaram energia, empenharam conhecimento. Todos eles eram pescadores. Eles sabiam pescar. E gastaram energia. As forças dele estavam se esgotando. Tanto é que ele falou assim: irmão, mas nós ficamos ali a noite toda, né? Jogando a rede, nada apanhamos, né? Cansados, exaustos. Eles empenharam conhecimento, tinha conhecimento, mas de nada resolveu. E está escrito aqui no livro: tem horas que, mesmo fazendo tudo do jeito certo, as coisas não acontecem. Não é assim? Tem horas que você está fazendo tudo certinho, está orando, está buscando, é fiel a Deus, é fiel ao companheiro, é fiel à igreja, é fiel ao seu padrão, é fiel a você mesma, mas parece que nada acontece. Não tem hora que não acontece isso com a gente? Puxa vida, Senhor, eu estou sendo fiel em tudo e nada acontece. Eu estou pedindo isso e parece que não consigo. Não é assim? Olha só, usamos métodos, estratégias certas, mas tudo está errado. Parece que nada acontece, né? Tudo continua do mesmo jeito e estamos fazendo a coisa certa. Estamos esperando em Deus, estamos buscando a Deus, estamos sendo fiel com Deus, estamos sendo fiel com as nossas dívidas, estamos sendo honestos naquilo que nós fazemos, não é? Não deixamos o nosso nome ser sujo, não deixamos a nossa cara lá fora ser enlameada, envergonhada, sendo fiel. E por que não dá certo as coisas? Não é? Está faltando o quê? Lançar-se na profundidade com Deus, para que Ele possa abrir as portas onde não tem porta, abrir os caminhos estreitos, né? As portas que estão fechadas, quebrar os cadeados e falar assim: entra, meu filho, aqui tem as bênçãos para você, pode pegar se você quiser. Você pediu, né? Tem tantas bênçãos para receber, né? Quantas bênçãos você acha que você tem para receber? E por que às vezes ainda não recebemos? E aqui está escrito aqui, não sei se é aqui, mas na outra folha está escrito: às vezes nós não recebemos porque às vezes nós não pedimos da maneira que agrada ao Senhor, né? Com alegria nós podemos testemunhar que aquela pesca não foi mais uma história de pescador. Por quê? Quem é pescador às vezes conta muita história, não é? Não é assim que acontece por aí? O pescador vai pescar, pega um peixinho pequenininho, fala: pega um peixe de 200 quilos. Tem pescador que é desse jeito, não é? Pegou 10 peixinhos, fala que pegou 30. Às vezes não pegou nenhum, chega num determinado lugar que vende peixe, chega para a mulher e encara e fala assim: ó, peguei um monte de peixe. Não pegou nada. História de pescador. É assim. Então vamos lá. Além de ser abençoados e com aquela pesca maravilhosa, vislumbrarem a possibilidade de levar o sustento para as suas famílias. Ou seja, então tinha intenção. Qual era a boa intenção? Pescar não só para se divertir, pescar para levar sustento para a sua casa, para a sua família. Talvez eu e você hoje não vamos pescar peixe, não vamos entrar no rio para levar o sustento para a nossa casa. Mas nós vamos pescar o quê? Um serviço lá na usina. Eu trabalhei na usina, o Ronaldo está aqui também, trabalha na usina. Você às vezes trabalha no pneu próprio, ali atrás do volante de um ônibus, está pescando ali. É um tipo de pescaria, pescando salário no final do mês, não é? Quem trabalha no frigorífico, pescando ali no frigorífico, lá na caldeira, jogando lenha, e pensando: nossa, eu estou jogando lenha aqui para manter essa caldeira acesa, mas eu estou pescando aqui o meu salário no final do mês para pagar a minha dívida, pagar minhas contas. Né? Glória a Deus. Pedro e seus companheiros tiveram de chamar outros pescadores para compartilhar da bênção que experimentaram naquela manhã. Ou seja, eles não se contentaram só para eles das bênçãos, também chamaram os outros para participar juntos das bênçãos dele, né? Então, quando nós somos abençoados, né? Repartir a alegria do nosso coração, conquistar do nosso lado, né? Ficar feliz pela bênção recebida, e aquela pessoa também vai se alegrar juntamente com a gente. Você vai contar para Deus me abençoou nisso, daquilo. Aquela pessoa também vai se alegrar, não é? Se alegrar todos juntos. Aqui aprendemos que a obediência traz benefícios pessoais. Então, quando eu obedeço a Deus, quando eu entro profundo com Deus, eu estou trazendo o que? Benefício pessoal para mim. Qual é o benefício pessoal para mim? A graça, a misericórdia, né? Já falei aqui várias vezes, né? A bondade de Deus. Aí, eu trazendo para a minha vida pessoal, o que acontece também? A minha família também é abençoada, a minha casa é abençoada, meus filhos é abençoado, aqueles que moram debaixo do mesmo teto que eu é abençoado, não é?
Aleluia. E os externos, quais são os externos? Os meus companheiros, os meus amigos, meus vizinhos, meus parentes também, né? Glória a Deus por isso. Vamos partilhar para a conclusão agora. Podemos favor, fica na página do. Aqui tem umas perguntas, viu, irmão? Olha, a primeira perguntinha que tem aqui, ó. Quantas vezes a frustração tentou apagar a sua imagem? Quantas vezes você já não se frustrou com alguma coisa? Ou não fica frustrado com alguma coisa? E essa frustração faz com que a sua imagem de alegria venha a ficar sem alegria no coração. Né? Me frustrei com alguma coisa. O que é frustrado? Se decepcionar. Decepcionei com a situação, decepcionei no trabalho, decepcionei com o salário, sei lá, decepcionar com alguma coisa. Isso faz o quê? A nossa imagem, né, se apagar. O brilho de alegria, o brilho do Espírito Santo a gente. Isso é uma coisa. Quantas vezes, mesmo orando por cura, não experimentou a sua própria cura? Esses dias eu aprendi isso daqui. Quantas vezes você não orou por alguém que está enfermo, estava acamado, está no hospital, em cima de uma cadeira de roda, em cima da cama, você foi lá e colocou as mãos, porque você estava no profundo com Deus, Deus levantou aquela pessoa, Deus curou aquela pessoa, e agora Deus permite uma enfermidade em você, e você ora, e você não consegue obter a cura. São perguntas, e às vezes fica sem resposta para a gente isso. Senhor, só me usou para abençoar a vida do irmão, da irmã, do meu parente, do meu amigo, lá no meu colega de trabalho, lá naquela visita que eu fui fazer, que aquela pessoa estava doente, estava enferma. O Senhor me usou, Senhor. Eu coloquei as mãos sobre ela e ela levantou, está curada. E Senhor, agora eu vou medir uma doença e eu oro para o Senhor curar essa doença e o Senhor não me cura. Mas mesmo assim, vamos continuar na profundidade com Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus e não há outro Deus. Ele é Deus e não há outro Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Quantas vezes você viu milagres acontecendo na família dos outros? E na sua? Olha aqui a pergunta: quantas vezes você viu milagre acontecendo na família dos outros e na sua família não? É profundidade com Deus. É se alegrar pela cura da família do outro e se alegrar também porque você ainda não alcançou, mas você vai alcançar porque você está entrando no profundo com Deus. Vai alcançar, mas é o tempo dele, é a hora dele, né? É o desejo dele. Pedro não era um novato que não sabia pescar, ele era um experiente pescador. Possa ser que naquela manhã Pedro tenha visto outros barcos chegarem carregados de peixe e o seu esteve vazio. Olha só. Foi a minha tive que pescar no Rio Paranazão. Quando eu fui dar profeta, estava debaixo da ponte ali do Rio Paranazão. E aí tinha um japonês, irmão, com um barquinho, com dois japoneses dentro, um barquinho do outro lado pescando. E pegava corvina uma atrás da outra. E nosso barquinho do mesmo ladinho dele, nós estávamos anzol lá, meu querido, e nada, nem fiscaram o anzol. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque o outro lá lança só com o anzol e pega, só com o anzol e pega, e eu lanço o anzol e não pega. Aí depois ele conversando com ele, depois que nós saímos lá para fora, né, do rio, ele falou assim, não, aquele lugar ali era uma cela que eu tinha feito. Segredos, né? Segredos estão revelados. Né? Olha, além disso, tinha uma árdua tarefa de lavar as redes, sem nada de sucesso. Existe um momento em que nós somos tentados a desistir. Quantas vezes você já parou ou pensou em desistir? Quantas vezes? Foi uma vez? Foi duas? Foi três? Quantas vezes?
desamparado. Então um louvor fala assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, né? E a vitória vai chegar fazendo assim: quem mandou você largar a rede? Já é recado para alguém aqui. É um culto que não é nem para revelação, mas glória a Deus por isso. Não larga a rede. Continue a jogar ela no alto mar. E você vai ver as bênçãos ricas do Senhor chegando sobre a sua vida. Alamanda, alabashai. Glória. Aleluia. Existem momentos que somos tentados a desistir. Tem horas que enfrentamos esgotamentos, frustrações. Há ocasiões que sentimos que nosso esforço foram em vão. Eu fiz, eu orei, eu busquei, eu me ajoelhei. Eu fui fiel. E nada acontece. E nada aconteceu. Ainda. O que vai acontecer? Viu? Tome posse. Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Entre no profundo com Deus. E calamanai, joga esse desânimo em cima das suas costas. Esse espírito de desânimo, repreenda ele em nome de Jesus. Não aceita isso. E você receberá do Altíssimo aquilo que está escondido no profundo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor, não desista. Olha aqui. Está até escrito em negrito aqui, bem legível, aqui em letra preta. Não desista. Tem resposta chegando. Não desista. Não pare na caminhada. Não pare no meio do caminho. Não desista de jogar rede, não. Tem resposta de Deus chegando. Aleluia. Oh, glória a Deus. E agora aqui traz um exemplo para a gente. Se Daniel tivesse desistido de orar no 20º dia, olha só, não teria ouvido o anjo depois de 21 dias. Até que o anjo chegou para ele e falou: 21 dias orando, Daniel. Se no 20º dia ele tivesse parado de orar, ou seja, parado de ir nas profundidades com o Espírito Santo, o anjo não tinha chegado e não tinha trazido uma resposta do céu para ele. Olha só a resposta que o anjo trouxe para ele: eu vim por causa das suas palavras, desde o dia em que aplicou o seu coração em buscar o Senhor. Eu vim por causa das suas orações, ou por causa das suas palavras, da sua conversa em profundo com Deus. Ele mandou o anjo para dar resposta para Daniel. Qual foi a resposta? Eu vim por causa das suas palavras, ou seja, das suas orações, ou seja, da sua busca no profundo com o meu Senhor. Oh, glória! Aleluia! Tem resposta que chega no tempo da perseverança. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de insistir, não pare de pedir. Aleluia! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Dá para colocar aí o livro de Daniel capítulo 10? Não dá, né? Lá sai fora, deixa quieto. Deixa quieto. Eu vou tentar ler aqui para os irmãos, só para os irmãos. Daniel capítulo 10. Olha só o que está escrito na Bíblia, irmãos. Daniel capítulo 10, versículo 5 ao 7. Diz assim, ó: e levantei os meus olhos, eu olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a sua voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel,
vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Olha só, agora lá no capítulo, no versículo 10, e aí continua a história, diz assim, ó: eis que uma mão me tocou e me fez que se movesse sobre os meus joelhos. Ele estava o quê? Espera. Estava de joelho, orando. Uma mão me tocou e me fez que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minha mão. Então ele estava o quê? Estava deixando, eu vou mostrar para você. Estava olhando assim, rosto. Glória. Aleluia. Eita glória. Buscar profundidade com Deus. É rosto. Não volta. Cada um olha de um jeito. Cada um olha de uma forma. Mas como eu vou buscar profundidade com Deus, pastor? Eu ensinei você aqui. Dobre o seu joelho. Põe as palmas das suas mãos. Incline sua boca no pó. E peça a Deus o desejo que está dentro do seu coração. E Ele concederá a você. Já foi lido aqui hoje no início do culto. Aleluia. E agora Daniel fazendo isso, olha o que o anjo disse a ele. Lá no versículo 11. Ele disse, quem disse o anjo? Daniel. Olha só o que ele disse. Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. Amém? Precisa buscar profundidade com Deus. Lá no versículo 19 ainda está dizendo assim, ó: e disse: não temas, homem muito desejado. Não temas, mulher muito desejada. Não temas, criança muito desejada. Não temas, jovem muito desejado. Aleluia. Pai seja contigo. Olha só o que está escrito aqui. Pai seja contigo. Anima-te. Joga o desânimo. Anima-te. Esforce-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Quando nós vamos no profundo com o Espírito Santo, Ele nos conforta. Aleluia. Ele te conforta. Não importa o que você está passando, qual é a preocupação, qual é a adversidade, qual é a luta, qual é o problema, mas Ele te conforta. E ainda diz para você assim: não temas, mulher muito desejada. Não temas, homem muito desejado. Né? Ele disse: sabes por que eu vim a ti? Deve fazer uma pergunta para Daniel. Sabe por que eu vim a ti? Está fazendo uma pergunta para nós aqui nesta noite. Sabe por que eu estou aqui? Você crê que Ele está aqui? Amém. Você crê que Ele está aqui? Amém. Então Ele está perguntando: sabe por que eu estou aqui? Eu tenho a resposta. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. E saindo eu, eis que ele virá o príncipe da Grécia. Sabe por que eu vim aqui? Está perguntando para nós. Porque eu pelejarei por você. Eu estou pelejando por você. Amém? Glória a Deus. Isso é uma história que está aqui sobre o livro de Daniel, que eu resumi aqui na Bíblia, para estar lendo para você. Mas tem uma outra história também que fala sobre uma mulher que ela também não desistiu. E quando ela não desistiu,
A bênção estava sendo gerada no útero dela. E se eu disser para um homem aqui, você está grávido, o que você vai me dizer? Você está grávido. Ninguém entendeu nada, né, irmãos? Eu entendi. Vamos explicar. Sabe por que você está grávida? Porque sua bênção vai nascer. Por causa da dor, da luta, do sofrimento, a sua bênção vai nascer. Aleluia! Entendeu agora a revelação do Espírito Santo? É difícil para o homem aceitar que está grávido. Eu já fiquei grávido várias vezes. E já nasceu várias bênçãos. E estou grávido de bênçãos que ainda não nasceu. Mas vai nascer em nome do Senhor dos Exércitos. Porque eu estou entrando nas profundidades do Espírito. Quer que as bênçãos nascem? Entra nas profundezas do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! É que eu estou dizendo um ano. Olha só. Se Ana tivesse desistido de pedir que Deus lhe desse um filho, a nação de Israel não saberia quem foi o profeta Samuel. O homem que ouvia Deus, julgava Israel e ungiu reis. Olha só, se ela tivesse desistido. Ei, meu Deus. Lá em 1 Samuel, só para vocês entenderem aqui, olha. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo de número 5. Capítulo 1, versículo 5. Vou contar a historinha aqui rapidinho para vocês. Ó. Porém, Ana dava uma parte excelente enquanto ele amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era estéril. Ana era uma mulher que não concedia filhos, porque ela era estéril. O Senhor tinha lhe cerrado a madre. E diz assim, no 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Ela estava chorando e não queria comer, né? Estava fazendo um jejum, né? Por que está mal o teu coração dolorido, coração ferido, coração magoado? Porque a outra, né, tinha filhos e zombava dela que não tinha. É tão ruim, né, irmãos? Quando você quer alguma coisa que o outro tem, depois aquele que tem fica zombando de você que não tem. Não é ruim? Olha que Ana passou. Né? Menina ficava zombando dela. Está mal o seu coração. Não te sou menor do que 10 filhos. Olha o que o Eucana perguntava para ela. O Eucana é o marido dela. De Ana, quem não sabe. Quem é Eucana? Quem é Eucana? Então ele perguntava para ela: não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? Aí no 9, então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha só. E aí quando ela fez isso, ela estava dizendo para ela mesmo que ela estava indo o quê? No profundo com Deus. Estava indo profundo com Deus. Ela orou e chorou abundantemente. No 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, ou seja, o profeta Eli, o sacerdote Eli. Ana estava orando e não estava conseguindo sair voz da boca dela. Quantas vezes você já orou e a sua boca não pronunciava som nenhum, só tremendo, mas o seu pensamento e as suas lágrimas falando para Deus o que você está precisando? Amém? O sacerdote olhando na boca dela, tremendo, né? Estava observando.
Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Olha só, o sacerdote Eli estava pensando que ela estava embriagada, porque não saía som nenhum da voz dela, estava só tremendo. A mãozinha dela. E o profeta, o sacerdote, falou: essa mulher está embriagada. Aí o que ela responde? Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Né? Aparta-te de ti o vinho. Porém, ela respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ou seja, foi no profundo, com Deus, né? É o que está dizendo aqui, ó. Ignore o cansaço, vença a frustração e viva os milagres. Amém, irmãos? Evite as meias verdades. Ele é a verdade. Fuja da escassez. Você tem Jesus, porque ele fala que ele é a vida e a vida em abundância, né? E nele há abundância. Fuja dos atalhos, ou seja, não queira sair do caminho que você está. Se é o caminho de Deus, continue firme nele. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Ele é o caminho. Vá para as águas profundas. Amém? Meditação, só para não encerrar. Você se sentiu desafiado a ir para níveis mais profundos? Uma pergunta. Você está desafiado ou desafiado a entrar em níveis mais profundos com Deus? Quem que está desafiando você para isso? O Espírito Santo de Deus. Que Ele quer que você se chegue a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Não é assim que diz a palavra de Deus? Que ações tomar para alcançar esse nível de profundidade? É entregar-se a Deus, né? Ó, quando eu faço isso, eu marquei aqui, requer morte interior, transpor a atmosfera material para a transcendental. O que é a atmosfera transcendental? É aquela que você vai além do normal. É normal para você? Não, vai mais além. Busque mais. Corra mais atrás, peça mais, ore, fale com Deus, aproxime-se dos irmãos em Cristo, pratique a gratidão, evite a frieza espiritual. Amém? Agora eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Eu vou tentar louvar um pouquinho aqui. Feche seus olhos, ficando de pé. E vamos entrar em espírito nesse louvor.